Olá, boa noite a todos. Estamos aqui iniciando essa live. É uma live assim bem especial, uma noite bem interessante, em que a gente hoje coloca em discussão uma situação que está incomodando muito a todos nós, né? Que foi em função dessa pandemia, em função dessa questão aí do coronavírus. A área de lazer, a área de cultura, né, bares, restaurantes, foram o primeiro segmento aí a ser afetado, né, com esse isolamento social. E durante todo esse período, né, as pessoas vêm tentando se reinventar, tentando manter seus empreendimentos. E a gente sabe que essa área é uma área importantíssima, né, a área de lazer, o entretenimento, a cultura, a gastronomia, se bem que aí os empresários continuaram, na medida do possível, trabalhando o seu delivery. E agora, né, passados 6 meses, praticamente, a gente está começando a respirar novamente esse nosso ar boêmio da cidade. E a gente convidou aqui para bater um papo com a gente alguns proprietários de bares e restaurantes da cidade, que tem, além de ter o bar e o restaurante, também tem um importante trabalho, né, que é um trabalho de preservar esse circuito da gastronomia, da boemia, dando espaço para nossos artistas, que também foram muito afetados com essa situação toda. E a gente está trazendo aí agora para esse papo com a gente aqui o nosso querido amigo Angenor Neto, né, que é proprietário lá do Boteco Arsenal e do Estúdio Pub, o nosso amigo querido Gugu, né, nosso amigo Saturnino de Almeida, o famoso Gugu, né, do nosso peixe frito lá do Gugu, e o nosso querido músico e amigo Mário Moraes, lá do nosso Espaço Cultural Buiúna, né, uma pessoa tão importante também aí para a nossa cultura, como músico, como gestor de um espaço. Nós convidamos também o nosso amigo Erlando Andrade, do Boteco do Camarão, mas ele está num compromisso aí de última hora, mas tão logo ele consiga sanar esse compromisso, ele vai estar participando aqui junto com a gente. Tá? Então, a gente inicia agradecendo imensamente aí a vocês, né, por dedicar esse espaço para a gente bater esse papo breve. Eu sei que vocês são pessoas aí ocupadas com seus empreendimentos, mas a cidade precisa conhecer, né? A gente vai em tanto lugar legal como o de vocês, às vezes a gente não consegue encontrar o proprietário ali, o cara que às vezes está no bastidor desses empreendimentos. Então, a gente gostaria de dar uma boa noite, iniciar aí o nosso amigo Angenor Neto, que está em Portugal, né? Mas pôde aí, utilizando a tecnologia, estar batendo esse papo com a gente. Então, Neto, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente aí sobre a sua experiência à frente do Boteco Arsenal e o Estúdio Pub, né? Como é que você conseguiu passar por essa crise toda e agora, graças a Deus, retomando novamente seu trabalho aí na cidade. Boa noite, Neto. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão assistindo a gente. Como o Zé falou, né, eu sou proprietário do Pub. Boa noite. E do Boteco Arsenal. Já estamos aí na noite de Belém. Fizemos 10 anos esse ano de Estúdio Pub. Vamos fazer 5 anos de Boteco Arsenal, agora em dezembro. E esse período de crise, ele realmente foi um período que nós não esperávamos. Ninguém esperava, ninguém no mundo inteiro sequer imaginou que a gente poderia passar por essa situação que nós ainda estamos passando. Mas, como ele falou, agora foi um período muito difícil. Essa questão de ter que só operar por delivery foi um período em que as nossas vendas caíram basicamente para 15% do que era o normal antes. Então, no primeiro momento ficamos desesperados, essa situação de não saber realmente o que fazer. Veio alguns auxílios do governo, questão de poder suspender funcionários, fazer suspensão de contratos. Foi o que um pouco ainda aliviou um pouco o nosso lado, apesar de outras contas como luz, água, energia, tudo continuarem ali na ativa, né? E essa foi só a única ajuda que nós tivemos do governo, basicamente. Tiveram aberturas de linhas de crédito, que eu acredito que não só eu, como a maioria dos empresários não conseguiram ter acesso.
Então, se falou de Pronamp, se falou de uns outros auxílios que, quando nós fomos aos bancos tentar pegar o dinheiro já não existia. Então, realmente, eu entendo que o empresário que não tinha algum caixa para aguentar esse período deve estar em maus lençóis. E a coisa não passou, né? Só foi passar. A gente voltou a abrir agora com muitas limitações, com muitas limitações realmente, principalmente de horário, né? Que o nosso público é um público boêmio, é um público que ele costumava chegar na nossa casa a partir das 10 da noite. E 11 horas hoje estamos fechando. Então, a gente tem que reeducar a população para tentar faturar num horário curto de apenas 4, 5 horas ali da noite, né? Então, a luta ainda continua. E se realmente a coisa não melhorar daqui para frente, vai ficar um pouquinho complicado para todo mundo. E Neto, você falou muito bem essa questão aí dessa falta desse suporte, né? Quer dizer, houve uma flexibilização na questão da relação trabalhista, mas a gente sabe que um percentual muito pequeno de empresários conseguiram, de fato, ter acesso à linha de crédito, né? Isso continua sendo falado, né? Continua sendo dito que está aí a Caixa Econômica, Banco do Brasil e os bancos privados, mas a gente sabe que existe uma burocracia muito grande, existe uma série de exigências que a gente não pode cumprir, né? Porque se a gente foi pego por uma pandemia, de fato está todo mundo numa situação bem difícil, né? A gente tenta manter os empregos, a gente tenta manter os funcionários, fornecedores, mas se a gente não conseguir recurso, a gente quebra. E a gente ainda agora está passando por um outro momento, que a gente está com essa questão também dessa diminuição da questão física, né, da infraestrutura, que isso também dá uma boa queda na arrecadação, não é isso? Com certeza. Voltamos a funcionar. E o que a gente conseguiu, por exemplo, nesse mês de julho, né, fechamos o mês de julho agora, e o nosso faturamento foi um pouco menos de 50% do normal. Sendo que, como eu falei, né, a gente está com a folha de pagamento e os custos ainda são os mesmos da época pré-pandemia. Até porque agora, como a gente pegou essas leis de suspensão de contrato, não existe a possibilidade de nós fazermos redução do quadro. Então, meio que nós somos obrigados a manter os empregos. Esse é um dos fatores que teve que ser acordado com o governo para poder pegar essa ajuda de suspensão de contrato. Porém, agora nós temos a obrigação de manter os empregos pelo mesmo período em que foi suspenso. E esse é o fato. Então, nós temos que tentar ocupar nossos funcionários, porém, com espaço reduzido, número de mesas reduzidos. E o principal problema, na minha opinião, não é nem esse. O problema é realmente o horário reduzido. Nós temos não consegue ter giro de mesa. Estamos falando de horário que o nosso ramo de negócio, principalmente, que nós não somos só restaurante, nós somos cultura também, né? Entretenimento. As pessoas não nos procuram simplesmente para comer uma refeição e ir embora. Elas nos procuram para sentar, para ter momentos aprazíveis, para ouvir uma boa música. Na época, nem mesmo, apesar de no início ter só mecânica, agora que nós conseguimos voltar com os músicos ao vivo, né? Mas mesmo quando era música só mecânica, o nosso cliente aí não vinha para cá comer e ir embora. Ele, mesmo com a música mecânica, ele queria ficar um pouco sentado, ouvir aquela música. Então, isso acaba limitando muito o nosso faturamento por conta do horário. Acho que o horário, na minha opinião, ele não é uma coisa que vai gerar aglomeração. Na verdade, ele gera, na verdade, uma dispersão das pessoas ao longo do tempo. E era uma coisa que iria ajudar muito o nosso setor hoje. Era conseguir estender esse horário de funcionamento que está só até 11 da noite. Entendi. Antes da gente passar aqui a palavra para o Gugu, eu só queria registrar algumas pessoas que estão com a gente aqui. Dal Dias, Paulo Guedes aí, nossos amigos queridos, manos e irmãos, nossos padrinhos agora. A Silvana Loureiro está aqui também. Nosso amigo Mário Filho está aqui também. Né? E o pessoal está chegando devagar para acompanhar a live. Bem, Gugu, eu queria te provocar aí agora também,
Principalmente nessa questão que o Neto está colocando aí, Gugu, porque tem duas coisas bem complicadas, né, que afetou a questão do horário, a questão da redução física, e você também tem um problema sério, né, na questão lá do Boteco do Gugu. Você tem poucas mesas dentro, né, e a maioria das mesas ficam acabando ficando fora, né? Como é que você está conseguindo contornar isso lá, Gugu? Acho que o Gugu está congelando. Conseguiu escutar aí o que eu te perguntei, Gugu? Nosso amigo Neandra Lúcio está entrando aqui também. Pelo que eu entendi, você falou do espaço. Bem, isso aí, nós estamos com espaço reduzido aqui também. São 6 meses que nós usamos, mas como a nossa comida agora mais é por delivery, aí eu tenho que dividir. Nós já tínhamos aplicativo, e as pessoas que trabalham aqui conosco, elas fazem também essa entrega. Até eu, às vezes, faço, quando é aqui muito perto. Mas isso ficou muito complicado. Isso deixou eu fiquei muito apreensivo logo no início, que a gente não sabia o que fazer. Chegou a ter que fechar. Comecei a perder sono, só que eu reuni o pessoal aqui, porque nisso também aconteceu de eu ter um parceirão, além de eu ter uma boa equipe, eu tenho um bom parceiro, um cara que é amigo realmente, ele provou que é realmente meu amigo, que é o Paulinho Mororé, como vocês todos conhecem. Então foi um cara que me deu a maior força de fazer uma live, e meio de nós, você podia encomendar, nós podíamos entregar. E isso mesmo. E eu segui a risca, não tem ninguém aqui. Não, mas ele está escondido. Não, escondido qualquer coisa. Escondida vem à tona. Como eu ia fazer? A não ser que eu vendesse os garçons. Se eles valessem algum dinheiro, seria ótimo. Aqui nós continuamos entregando muito mais por delivery do que aqui mesmo, porque nosso espaço já é pequeno e ficou mais reduzido. E a gente tem que se virar uns 30, né, o pessoal na cozinha, a gente fazer o mais rápido possível para todo mundo, mas a gente está fazendo o possível. Como eu continuo trabalhando só até 3 horas da tarde, eu não estou trabalhando ainda à noite, porque pelo decreto da prefeitura, 11 horas eu teria que fechar. Então é muito difícil você chegar às 11 horas, não, você tem que fechar e tudo. Eu acho que é muito chato. Eu resolvi esperar mais um pouco. Talvez a música aqui comece a partir de início de setembro, e que a gente vai, talvez, continuar com a música. Mas, por enquanto, eu só estou trabalhando nesse horário. Primeiro que, para mim, trabalhar à noite, isso ia onerar. Ou eu ia ter que tirar umas pessoas que realmente estão dispensam, então ia sacrificar alguém. Eu acho que não é justo sacrificar ninguém. E Gugu, a gente sabe muito bem aí da dificuldade que é, né? A gente fica muito revoltado com essa falta. Oi, Gugu, está cortando, desculpa, acabei entrando aqui. Conclua, Gugu. Oi, Gugu, a gente está te escutando. Pode falar. Realmente isso é sério, porque, como aí, no caso, o Mário sabe, o
Neto também sabe que a gente tem uma música, fazia música ao vivo na quinta, na sexta, e no sábado, que era o carro já de fazer. Só que eu converso com o Paulo é meu amigo, eu penso uma coisa, eu falo com ele. Então, o Paulo, a gente está deixando passar esse estudo epidemiológico a partir até o dia 20, 25, para ver se a gente volta a funcionar, mas desde que esteja tudo certo. Porque como é bar, aqui ninguém vai conseguir. Não, você tem que ficar pronto, não chega mais para lá, você vai criar problema. Então, e era melhor, e aí o Paulo também está de acordo, da gente ficar, por enquanto a gente dá um tempo, até esperar o final do mês. Já se passou quase 6 meses. Claro que isso atrapalhou e muito. A gente atrapalhou todo mundo, a vida de todo mundo. Você tem pessoas aí que realmente eu tive a ajuda de muita gente, tive a ajuda do Paulo e a ajuda dos meus amigos. O Gugu está falhando. Está falhando o sinal. Pedir. Caiu o sinal agora. Enquanto a gente estabelece aí com o Gugu... enquanto a gente estabelece... Eu queria... Oi, Gugu. Gugu. Oi. Eu queria... Oi, Gugu. Oi, eu estou ouvindo. Oi. Tá, eu vou, enquanto a gente tenta estabelecer o sinal aqui, eu vou conversar. Enquanto a gente tenta estabelecer o sinal aqui, eu vou conversar. Oi. Então, Mário Moraes, meu querido Mário Moraes, é o proprietário. Mário Moraes, meu querido Mário Moraes. O Mário, que ele está, que tu diminua o volume, ou no Gugu, no seu ou no Gugu, para poder, porque tá ecoando, entendeu? Pois é, eu estou escutando aqui. Que tu diminua algum microfone. No seu ou no Gugu, para poder, porque tá ecoando, entendeu? Vamos tentar resolver aqui. Oi, Mário. Sim, estou ouvindo. Oi, está ouvindo? Então, vamos conversar com o Mário Moraes, que é o proprietário do Espaço para a gente escutar um pouco o Mário, saber como é que o Mário conseguiu superar também esse momento. O Buyuna tem um importante papel nesse processo aí da música, né, Mário? Porque o Buyuna sempre foi palco aí, né, de grandes shows, essa coisa da boemia muito forte, né, essa referência. A gente acabou de falar aí com o Neto, e o Neto comentou, o pessoal sai, às vezes, do jantar em qualquer bar da cidade, em qualquer restaurante, e quando fecha, o pessoal, a gente sabe que lá no Mário está aberto, né, o fim de noite, sempre com uma boa comida, uma cervejinha, uma boa música, não é, Mário? Isso acaba sendo uma responsabilidade grande também, não é? Nessa questão agora dessa retomada, né, ter essa referência grande na cidade aí. Como é que você conseguiu superar isso? E agora, nesse retorno, Mário, como é que está sendo isso para você? Nós estamos aqui há 10 anos, né? Nós começamos com um trabalho meio confraria, né? Era um espaço que reunia os músicos, os poetas, os letristas,
artistas de teatro, cinema, enfim. Com esses 10 anos, nós mantivemos uma agenda de jazz, chorinho, MPB, música regional, né? E com a pandemia, nós tivemos que fazer o que a tecnologia nos permite, né? E que vem, né, dando sustentabilidade ao Boiúna. E o pastelzinho, né, premiado pastelzinho que teve na primeira edição do Comida do Boteco, nós levamos o segundo lugar, né? E fazemos delivery do pastel e lives que eu mesmo faço, né? E recentemente eu fiz umas lives comendadas pela Simone Almeida, pelo Tomil, pelo Nilson Chaves, né? E convidei do Cle Machado e tal, os mesmos músicos que, né, dão esse lastro pro Espaço Cultural Boiúna. E assim a gente vai se defendendo, mas tudo está em atraso, né? Porque as contas não pararam de chegar, né? E a receita diminuiu sensivelmente. E, Mário, essa questão aí que o Gugu e o Neto também estão abordando, que acho que é uma situação bem séria, a gente está sem perspectiva de algum aporte financeiro do Estado, a gente está sem perspectiva de uma sensibilidade maior na questão do horário, a gente está com sérias restrições aí, a questão dos músicos, né, restringindo quantidade, tempo, isso também está sendo uma queda muito grande para os nossos colegas artistas, né? Então, acho que a gente pensou em vocês, porque vocês também são equipamentos arrecadadores, tanto de couvert para manter a categoria, tanto quanto direito autoral para manter isso também em funcionamento, né? Tanto quanto palco para a gente ter acesso a conhecer, né, os nossos artistas. Então, acho que nós todos temos um papel importantíssimo nesse processo, né? Que ele vai além da gastronomia, ele vai além de uma boa estrutura física, ele vai além de um bom atendimento, ele vai além dos prêmios que vocês... acho que praticamente vocês todos já devem ter ganho algum prêmio do Comida de Boteco, né, como o Mário acabou de colocar. E os artistas têm vocês como palco, porque a gente precisa falar. Eu até evito, Mário, você que é músico sabe do que eu estou falando, da dificuldade que a gente tem de se apropriar dos espaços públicos de cultura. Infelizmente, a coisa ainda é bem complicada. Eu não vou só aqui fazer crítica, a gente precisa ser coerente, né? A gente acaba sendo porta-voz tanto do empresariado quanto da classe artística, né, que precisa ter um apoio maior também. E a gente sabe que os bares e restaurantes da cidade têm um trabalho mais imediato, né, nesse apelo, nesse aporte, nesse apoio, na divulgação e no fomento. É fundamental isso, né, Mário? Então, você lá, que é um espaço cultural, a tua relação com o artista, ela sempre foi, nesse período todo, ela sempre foi de couvert? As pessoas têm essa cultura mesmo de dar valor aos shows pagando couvert mesmo, Mário? Ou isso ainda é uma relação confusa? Não, a gente sempre manteve cada músico um mês, né, para dar esse sustento, né, o músico poder contar, né, com essa grana aí um mês direto, né? E os projetos de jazz, de chorinho, eles são fixos, né? Em vez em quando o Trilobita chama um outro músico também do mesmo gênero, né? A gente manteve
durante esses 10 anos, assim, né? Com cover artístico. E nós temos 5 secretarias, né? Acho que todos, né? Todo empresário desse ramo. São 5 secretarias que você paga a taxa. E que poderia... E você vai pagar a taxa e você não tem uma... É um problema, não estou ouvindo. Um ícone de espaço cultural. Né? Eles vão por metro quadrado. Então, é uma coisa assim meio difícil, né, de lidar. Eu acredito que tinha que ter uma coisa mais específica nesse sentido. Né? Você ter condições de ser qualificado como espaço cultural. Né? Você vender essa música já tão difícil de se divulgar, né? Ela não é uma música de fácil digestão, né? De digerir. É uma música não midiática. Muito difícil. Se houvesse qualquer coisa nesse sentido, uma renúncia fiscal qualquer, né? Ou a iniciativa privada fazer também junto a uma renúncia fiscal, seria de bom tom, né? Para a gente, seria muito bom. Mário, eu acho que você tocou num assunto importantíssimo. Eu resumiria como trabalho de formação de plateia. Talvez o Neto possa nos ajudar, que ele está numa realidade aí na Europa, né? E talvez lá a gente tenha uma sensibilidade maior em relação a isso. Porque nós estamos numa região aqui com alto poder de produção artística, não só na música, mas na gastronomia, nas artes plásticas, na fotografia, na dança, mas talvez precise ter essa visão mais empreendedora, né? Ter uma visão mais estratégica, ter uma visão mais de geração de divisas para o Estado a partir dessas expressões. Acho que o que está faltando, Mário, acho que você fez uma colocação perfeita nesse sentido. Eu acho que está faltando essa união. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, que talvez agora a gente está falando em música, que talvez precise ter uma união nesse processo, né? Porque juntos somos mais fortes. Então, essa questão aí, inclusive a ideia de nós fazermos essa reunião, esse circuito de arte e gastronomia, foi justamente no sentido de a gente fortalecer, né, esse movimento, criar um fórum. Aqui está faltando ainda o Erlander do Boteco do Camarão, está faltando ainda o Pichito, nosso amigo Tony, né, que também tem um espaço interessante. Está faltando lá a Casa da Seresta, com o nosso amigo Nadir Neves, que também é um espaço boêmio. E a gente precisa transformar isso, Mário, num circuito, né, para que as pessoas consigam ter essa noção do que a cidade produz. E eu concordo com você, através disso, a gente consegue despertar um sentimento maior do Estado, dos gestores públicos, a gente consegue despertar uma perspectiva maior do empresário, que ele pode se apropriar disso e até investir em algum projeto. Eu queria te escutar um pouco, Neto, nessa perspectiva aí, o que você tem de sentimento em relação a essa questão que o Mário levantou aí. Até porque, Mário, só para concluir, antes de passar a palavra ao Neto aqui, essa questão aí da música, quer seja popular ou quer seja erudita, quer seja uma música popular paraense, música popular brasileira, ou quer seja um jazz, né, um instrumental, acho que ela perpassa por um trabalho de formação de público, formação de plateia, né? Porque se eu não conseguir ter uma transversalidade disso na educação, na escola, na formação dos alunos, trazer essa música para a sala de aula, trazer essa música para os professores, se a gente não trabalhar lá atrás nessa formação, a gente sempre vai ter esse sentimento míope, né, de eu só me identifico com a música que eu tive acesso. Porque se eu não tive acesso a um outro estilo musical, eu não vou me identificar, né, com aquela música, com aquele fonograma. Então, talvez essa discussão que você esteja levantando
ela vem ainda bem maior, né, de uma discussão com a educação, com as outras áreas do Estado, para que a gente possa ter um trabalho de formação. Agora eu queria passar aqui a palavra para o Neto, para ver se você contribui de alguma forma nessa tua experiência aí na Europa, Neto, em bares e restaurantes, como é que isso tem acontecido, essa relação? Olha, aqui é um pouco complicado, principalmente em Portugal, falar pelo seguinte: aqui não existe a cultura do pagamento de ingressos e couvert nos bares. Então, mesmo os que têm música ao vivo, os que têm shows, ou, por exemplo, algo que seja parecido com o Estúdio Pub, não existe a cobrança de ingresso. Então, acaba que a arrecadação das pessoas aqui é realmente toda a partir da venda de produtos. É um pouco diferente da nossa realidade aí. E de certa forma, isso se tornou aqui dessa forma depois da crise de 2008, pelo que eu fiquei sabendo. E isso a gente pode até levar para comparar um pouco a nossa realidade em Belém hoje, né? Que é realmente o fato de o cenário musical de ser afetado pelo próprio empobrecimento da população. Então, o que acontece? Se a gente voltar para 2010, até antes um pouco, o Brasil vivia uma realidade econômica muito diferente da que a gente tem hoje. E o dinheiro a gente sentia que realmente circulava na cidade. Nós notávamos isso principalmente na própria Noite Boêmia, que é o nosso setor, a gente conseguia visualizar isso de uma forma muito, muito clara, né? Por exemplo, Belém tinha um circuito noturno praticamente de segunda a segunda nesse período. Ou seja, vamos botar, por exemplo, a questão de músicas não tão comerciais. Nesse período, quintas-feiras no Cosa Nostra, que eu gostava muito de frequentar as quintas-feiras de lá, eram lotadas. Né? Você tinha que chegar cedo para conseguir mesa, porque senão realmente não conseguia. Então, ou seja, existia uma rota musical grande nesse período, uma oferta musical grande de vários estilos, e que era consumida pelo público, porque existia de capital circulando na economia. As pessoas tinham dinheiro, então as pessoas saíam mais. As pessoas saíam realmente de segunda a segunda. Tinha festa em Belém dia de terça-feira, que era lotado com ingresso a 50, 60 reais naquela época. Tá? Então, nós temos o que é que eu venho observando? Desde 2010, mais ou menos, para hoje, a curva só vem em decrescente. E o que acontece? Vou botar, por exemplo, um exemplo prático meu. O Estúdio Pub também tinha música todos os dias da semana, nesse período. A gente abria de terça a sábado, nesse período, todo dia tinha show. Show com banda, 4, 5 artistas no palco. E na época nós cobrávamos lá cerca de 10, 15 reais de entrada. E as pessoas pagavam. Era viável economicamente fazer essas programações. Pagava-se os artistas, a casa tinha movimento, a casa tinha um lucro. Só que, por exemplo, aí a gente para a realidade de hoje. A realidade de hoje o ingresso continua 10, 15 reais. Olha, para a gente botar na nossa cabeça essa comparação. O preço do ingresso continuou o mesmo, apesar de nós termos vivido um período de inflação de mais de 10% ao ano. Ou seja, a gente está falando de 10 anos para cá, uma inflação média de 10% ao ano, o ingresso deveria estar custando, em vez de 10, deveria estar custando o quê? Uns 30, 40, no mínimo, 50 reais. Seria o valor justo hoje, para poder se remunerar de forma correta, como se fazia naquele período, os artistas, a casa ter um lucro em cima da própria atração musical. E não é o que acontece. Hoje em dia, realmente, o que assim, arrecada de couvert mal paga o músico. Então, existe uma reclamação muito grande por parte da própria classe musical os bares pagam mal os músicos, os espaços não pagam direito os músicos. Aí fica uma questão de entender que não é culpa do empresariado, mas realmente é o que se tem de capital disponível para aquela situação. Ou seja, é realmente uma situação de todos nós conversarmos para entender o que está a ocorrer. Né? E o que eu boto para vocês é isso. Por exemplo, a cena e a oferta em Belém, desse período para cá, decaíram totalmente. Jazz não lota mais espaço,
blues não tem mais espaço, as próprias músicas comerciais cada vez são mais difíceis de se conseguir lotar uma casa. Isso antes pré-Covid, né? Agora é uma realidade 100 vezes pior, né? Porque estamos todos nessa limitação agora da questão de realmente de espaço e se trabalhar a relação quantidade de pessoas versus valor pago para poder a coisa ficar economicamente viável, né? Então é um problema que, por exemplo, como estou falando, Portugal sofreu aqui no passado e claro, agora a gente está vivendo um boom do turismo aqui, estava até o Covid, mas até então não havia uma mudança nesse sentido de se remunerar a atração musical a partir dos clientes. Eu queria realmente deixar essa reflexão que isso é muito impactado pela própria conjuntura macroeconômica do país, da cidade em si. Neto, eu acho que essa tua colocação ela é perfeita, né? Eu ainda acrescentaria nessa análise, Neto, a questão dessa circulação musical, porque também os nossos artistas eles são vítimas de um processo de falta de divulgação, falta de espaço de difusão de sua arte. Há um bombardeamento de produções aí em rádio, internet, né, no YouTube, ficou tudo mais fácil até certo ponto de se divulgar, mas ficou tudo mais difícil do ponto de filtrar isso, né, e acabar criando uma referência. Então, a gente conversava ainda há pouco aqui, fora do ar, no estúdio com o Mário, sobre essa questão da distribuição, distribuição em plataformas digitais, a questão da edição, né, ainda todo um processo que os nossos músicos estão passando para que essa nossa produção autoral, esses nossos artistas, eles tenham um espaço na rede, eles tenham um espaço também nesse universo digital, para que, por osmose, esse público também atenda na hora que você está num bar e você tenha o devido respeito e o pagamento, né, desse ingresso, desse café. Enfim, nós tivemos uma experiência, vocês sabem, lá no barzinho, em que a gente trabalhava com venda de mesa para show. A gente criou lá um mini bar-teatro, mas que foi muito difícil também. A gente ficava muito feliz porque os artistas tinham esse retorno, mas era muito complicado pelo tamanho do espaço. Eu não sei como seria num espaço maior. Nós íamos fazer esse teste antes da pandemia, numa parceria com a Casa da Seresta, que tem um espaço bem maior, onde cabem 600 pessoas. A gente ia fazer um teste dos mesmos artistas que lotavam uma casa de 120 lugares, se eles iam ter a mesma repercussão para uma casa de 600 lugares. Então, essa matemática que você está colocando aí muito bem, ela é preocupante e acho que ela é o que a gente está buscando entender. Até porque, Neto, a gente está aqui também para discutir, por isso que a gente está trabalhando aqui com o tema de arte e gastronomia, porque as duas coisas, assim, essas duas coisas são parte do processo de construção dos nossos clientes. Né? O que vai trazer o cliente para a nossa casa é a boa comida, é o atendimento e é a boa música também. Então, a gente precisa tratar, né, com carinho e ter um foco nesse momento. Bem, o Gugu caiu o sinal dele novamente aqui. Eu queria abrir com vocês, Mário e Neto, uma outra situação que eu acho que o Mário até já levantou muito bem aí, que é a possibilidade de nós termos uma nova visão estratégica de captação de recursos e buscar alternativas financeiras para tentar manter, né, esse canal de comunicação com os nossos clientes através dos nossos artistas. Então, eu acho que é importantíssimo esse registro que você fez, Mário, porque a gente criando esse circuito, e aí retomo a ideia e a proposta aqui publicamente para vocês, que a ideia é que a gente monte um fórum permanente
de discussão nesse grupo de empresários, que tem essa vertente artística também como referência, para que a gente possa montar um bloco forte, representativo, para cobrar das autoridades, do governo, né, como você colocou, Mário, em torno de 5, 6 secretarias que mensalmente a gente paga essas receitas, esses impostos, né, essas coisas que todos nós sabemos como funciona, mas a gente não tem o retorno. A gente não vê o retorno. Eu até falo uma coisa que, para mim, é um vírus que antecedeu ao coronavírus, mas é que ele é letal para todos nós que trabalhamos com a arte e essa coisa mais boêmia da noite. É a falta de segurança. Isso. Eu sei que todos nós temos aí um ativo grande para manter segurança das nossas casas, mas é revoltante porque também a gente paga essa segurança pública para isso. E como nós temos essa noção, os nossos clientes também têm. Então eu escutava muito, continuo escutando muito, o seguinte comentário: não, eu não saio mais de casa à noite por medo da violência. Eu tenho muito medo de ir para um bar, para um restaurante, por medo da violência. Né? Então, Mário, eu queria te escutar nesse sentido, até porque você é o cara na cidade que fica até bem mais tarde aberto aí nas noites de Belém. Como é que você tem lidado com esse tipo de comentário com teus clientes lá no Buiúna? A DPA, ela inseriu mais uma taxa, né, sobre a música ao vivo, Isso aí já é uma outra taxa sobre a taxa do ECAD. Né? Eu não entendo por que a Polícia Administrativa vai cobrar taxas sobre música ao vivo. Né? Além disso que você falou, não tem um retorno quando a gente precisa, eventualmente, da polícia, eles não têm. Né? Não vêm, não chegam para resolver o problema. Né? E, assim, nós sobrevivemos dentro desse esquema aí por nós sermos uma empresa familiar e nós termos um imóvel, né, nosso próprio, porque senão já tinha falido. Né? Realmente é muito difícil a pandemia veio atomizar as pessoas, né, nessa telinha. A gente, né, vai se acostumando a viver dentro de casa, né? Esse costume, eu não sei bem como é que vai ser agora. As pessoas vão voltar aos bares, né? Bem que é uma coisa assim muito aprazível você estar, né, no ambiente presencial, é muito melhor. A boêmia, Belém tem uma cultura boêmia, né, de muito tempo. A gente tem vários há muito tempo desse gênero. E essa cultura boêmia, ela é surtida de histórias de poetas, de músicos, né, como Rui Barata, né, Claudino Pena, Edir Proença, enfim, que tiveram, que formataram essa cultura boêmia para nós, né? E até hoje nós vivemos com novos personagens, novos autores, né, muito importantes para a nossa cidade. Né? Nós temos até uma premiação de uma comenda, né, da prefeitura como um espaço, né, cultural, patrimônio da cultura paraense. Tem uma premiação da Veja Comer e Beber como a melhor música. Nós temos alguns reconhecimentos, mas subsídios, alguma coisa concreta, física, em termos de, né, patrocínio, não temos. Era necessário que a gente
como o Neto falou, né, que não existe couvert, não existe esse repasse, né, para o freguês, o consumidor. Né. Era necessário que a gente tivesse alguma coisa, um subsídios qualquer da iniciativa privada, das distribuidoras, né, projetos que fizessem que a gente apresentasse as nossas operações sem repassar isso do contribuinte, né, do freguês. Né. E Mário, eu lembrando agora, acho que o Neto colocou uma coisa importantíssima aí nessa relação, como é que funciona isso na Europa e como funciona aqui no Brasil. Essa questão de você dar valor à música, né? Na verdade, eu acho que a gente precisa ampliar essa discussão. Talvez aqui fosse preciso ter outras pessoas que pudessem opinar também nessa corrente de sustentação desse processo da música junto dos bares e restaurantes, porque eu vejo isso, Mário, como uma união de forças. Ao mesmo tempo que a relação com o artista é muito frágil. Há uma discussão grande em relação a essa questão de que o couvert, em alguns momentos, não é obrigado, é opcional. Ou junto com os 10% também, que é opcional, não é obrigado. Né? E a gente sabe que, às vezes, na noite, a gente se depara com situações até de clientes que se negam a pagar esse couvert depois de ter assistido uma noite toda de shows. Então, é uma relação muito frágil. Mas eu volto a falar, é uma relação frágil por uma falta de uma base forte de formação, né, de plateia e de público. As pessoas vão a um bar, um restaurante, em que ela vai jantar com a sua família, mas tem um profissional ali que está tocando, que está vendendo a sua arte. Né? Ele estudou, né? Ele se inspirou, ele pesquisou, ele atende pedido das pessoas. Então, acho que essa questão aí também é fundamental a gente ampliar. Mas eu gostaria também de aproveitar, eu bati um papo há um tempo atrás com o nosso amigo Neto, que está em Portugal e também, pelo que a gente sabe, está aí se aprimorando tecnicamente na sua arte da gastronomia, né, Neto? Eu não sei se você vai poder detalhar tanto quanto você detalhou para mim, mas eu queria que você tirasse um pouco da nossa dúvida em relação a essa alta gastronomia. Eu sei que o cardápio do Boteco Arsenal e do Estúdio Pub, ele tem uma gastronomia bem interessante, tem pratos deliciosos lá. Eu acho que você está de parabéns, assim como o Mário também, né, de manter um cardápio de qualidade, com coisas diferenciadas, e aí eu sei que você aí está se aperfeiçoando nesse momento também no curso de gastronomia. E eu queria que você falasse um pouco, porque para a gente é um mito. Né? Naquele dia que a gente conversou, eu sou muito de pesquisar e de fuçar as coisas, e eu gosto muito de ser porta-voz de determinados mitos e lendas urbanas. E a gente sabe que a alta gastronomia, ela tem ainda uma coisa muito específica, né? Existe uma crítica ou existe um entendimento equivocado das pessoas achando que é uma coisa muito cara, que é uma coisa muito minimalista, né? Que são aqueles pratos super pequenos, mas ele é uma ciência, né, Neto? Ele é uma arte que precisa ser apreciada em todos os seus detalhes, é isso? A alta gastronomia não deixa de ser realmente uma arte, né? Então, é uma questão de você criar sensações nas pessoas, assim como um artista plástico cria através, por exemplo, de um quadro, né? Que vai gerar sensações nas pessoas que vão estar visualizando aquela obra. A gastronomia também. Gastronomia, nós vamos, através dos 5 sentidos humanos, criar sensações na pessoa, né? Através desse envolvimento todo, desde o visual do prato, aos sabores, aos aromas, a tudo que você vai sentir
através daquilo. E isso que a gente estava conversando aquele dia, Zé, em relação a... Você até tinha me perguntado, só para esclarecer aqui para as pessoas, você tinha me perguntado sobre essa questão do minimalismo, dos pratos serem muito pequenos, que as pessoas acham que vão pagar caro e vão sair passando fome do restaurante, né? Isso acaba sendo porque as pessoas não entendem que, geralmente, esses jantares gastronômicos, como se fala, eles são compostos, por exemplo, de 5, 7, 8, 10, 12 momentos. Então, não é que você esteja pagando por aquele pratozinho, né? Que você vai sair com fome, mas porque aquele pratozinho é um de 8 que você vai comer ao longo da noite. Então, o que se ouve muito é que geralmente as pessoas saem sem conseguir comer todos, é o contrário. Apesar dos pratos serem pequenos, eles são vários realmente para fazer uma viagem sensorial com o cliente. E aquela questão de falar é caro, né? É caro na maioria das vezes porque realmente a maioria dos restaurantes, principalmente que a gente está falando de restaurantes estrelados, estrela Michelin, essas coisas, são restaurantes que eles realmente vão atrás da perfeição do ingrediente, da perfeição do cozimento. Então, é a parte mais nobre do ingrediente, mais selecionado. E, infelizmente, isso são coisas que encarecem o produto final, né? Então, realmente essa parte da gastronomia ela acaba sendo cara. Aqui em Portugal, se for pegar um restaurante de 2 estrelas Michelin, o menu degustação são 170 euros, né? Então, uma coisa que, para a realidade, principalmente com o câmbio hoje brasileiro, é uma coisa para muitos inconcebível. Mas que está lotado todo dia aqui, por exemplo. Existe um público específico que consome esse produto. Mas aí, voltando para a realidade mais Belém, né, Belém, a gente não tem muitos restaurantes gastronômicos em Belém. Na verdade, acho que não tem nenhum mais hoje, infelizmente. E aí, volto a dizer, isso também tem a ver com o próprio fato do empobrecimento da população, que a gente já falou lá atrás. Mas eu também acho que a gastronomia ela é criativa, né? Então, nós podemos realmente não somente utilizar ingredientes de um custo altamente elevado, mas que nós consigamos adaptar a coisas, criar coisas muito interessantes com ingredientes que não tenham um custo tão alto agregado para gerar essas mesmas sensações nos clientes. Isso é possível. Entendeu? Então, usando até umas coisas daqui da terra, né, como ingrediente. Exato. Inclusive, uma outra vertente da gastronomia, né, é realmente a de usar o local, o novo, o fresco, da região, da estação. Isso acaba que não é tão caro. Então, realmente é o trabalho do artista, no caso o cozinheiro, de criar isso para o cliente poder consumir e ter as sensações que ele pretende transmitir. Como é que é lá no Buiúna, Mário? Como é que é o cardápio lá? O que o pessoal mais aprecia? Como é que você tem trabalhado isso? É um cardápio fixo ou você acaba tendo mais novidades também no cardápio de vez em quando? O cardápio do Buiúna ele é um cardápio de boteco, né? Nós fizemos assim, um pastel, né? Pensando em fazer alguma coisa com o regional, né? Pegamos o jambu a partir do nosso saudoso café imaginário, tinha pizza de jambu, e produzimos um pastel, né? Pastel de jambu que deu certo. E aí a gente vai trabalhando em cima desse pastel. Temos o pastel de tacacá agora. E o de carne de queijo é o trivial, né? Mas o de tacacá vem, né, crescendo de venda, né, junto com o pastel de jambu. E é assim, só tira gosto, filezinho, né, básico, tira gosto de boteco mesmo, né? Não tem refeição, né? É aquela coisa para acompanhar mesmo a cervejinha, o tira-gosto e acompanhar a boa música, né? Uhum. É o que se precisa, né? Na madrugada. A gente tem essa, como o Neto falou, né?
as pessoas migram para cá já a partir de... A nossa música ao vivo, na vinha, começando às 10h30, 11 horas da noite, né? Então, o pessoal já vinha contando em vir para cá, esperando a música, né? E ouvir a música, que é o nosso forte, né? A gente vem trabalhando de quarta a sábado com essa música específica, e as pessoas vêm com essa certeza, né? Inclusive de gênero, né? O jazz, o chorinho. Muitos dos nossos fregueses moram hoje na Europa, ou moram no Rio, e quando chega em Belém, vem na quarta ver o jazz, e quinta vem ver o chorinho, com a certeza de que eles vão encontrar essa música, né? Esse gênero. Isso aí é uma certeza que a gente dá para o freguês, né? Que viaja e que gosta do nosso repertório, né? Nossas atrações. Isso aí é um ponto forte também na nossa casa, né? Mário Moraes, Angenor Neto, eu queria registrar aqui, eu estou falando com o Gugu aqui pelo WhatsApp e ele, infelizmente, não conseguiu mais, a internet dele ficou bem ruim. Ele está justificando aqui, fora do ar, que ele não conseguiu mais voltar. O Erlander também, ele estava atendendo um paciente e não conseguiu até agora resolver essa situação. E assim, eu acho que, não sei vocês, mas a gente ficou bem feliz por esse momento. A gente queria agradecer demais a vocês, né, por dispor esse momento. Acho que isso, para mim, é um momento histórico. Quero confessar a vocês, porque, além de vocês serem amigos queridos, eu acho que a gente precisa unir essas características de cada um. Acho que unir o cada um tem de melhor, porque o Mário, o Neto, a gente tem conversado, e desde a época do barzinho a gente bateu um papo lá, né, Mário? Que a gente tem um sonho. Eu acho que a gente não pode deixar essa peteca cair. Acho que é um objetivo. Eu assumo até publicamente com vocês esse objetivo de ser o intermediador desse processo. Viu, Mário e Neto? Eu vou falar aqui publicamente, as pessoas que me conhecem sabem disso, de buscar isso, buscar essa responsabilidade da gente criar esse canal de comunicação, esse fórum, e a partir daí ter a representatividade para que a gente possa estar buscando alternativas e força. Eu queria deixar para vocês aí esses encaminhamentos finais e fiquem à vontade. Vamos começar pelo Neto, para que a gente possa deixar à vontade para suas considerações, Neto. Eu queria agradecer, Zé, pelo convite, né? Dizer que até eu estava lendo aqui as coisas que as pessoas estão escrevendo. Mandar um abraço para o Paulo Guedes, que ele fala a questão de que realmente o que você paga e o que você recebe, que é a geração de valor, né? Que ele está falando realmente do que você está comprando. E eu queria realmente botar, para que a gente pudesse engrossar esse caldo, né, desse debate, para a gente realmente poder ter essa troca entre os empresários do setor, para a gente poder realmente nos ajudar, para cada um poder entender o que está acontecendo com cada um, poder realmente fazer essa troca de experiências nesses todos os sentidos, tanto de movimento quanto de questão do musical, dos artistas. Eu acho que nós só temos a ganhar com isso, não só nós, quanto a sociedade toda. E agradeço o espaço, agradeço a participação de todos vocês aí. Mário, o que você nos diz? Obrigado pelo convite. Uma boa noite a todos. Queria deixar um recado que nós sempre fizemos trabalho conjunto, né? Os artistas, compositores, desde a década de 80, alguns trabalharam juntos
fazendo discos coletivos, né? Tem grandes discos como Mame Mame, né? Made in Pará 1 e 2 e tal. E deu certo quanto ao produto final, né? E só assim, se juntando, é que a gente vai se fazer forte, né? Só com a união mesmo dos artistas, todos, dos compositores, a gente pode fazer alguma coisa para a nossa cidade, né? Uma boa noite a todos aí. É um prazer, Neto, te conhecer. Igualmente, Mário. Abraço forte. Olha, o Paulo Guedes colocou aqui, só para a gente concluir, só com o Gugu não está aqui, eu vou fazer as palavras dele também, que ele deixou um recado muito importante. O Paulinho Mururé encabeçou o movimento dos artistas paraenses para ir até o prefeito para tentar ampliar esse horário de funcionamento dos restaurantes. Então, acho que isso é importante também. Você acaba tendo o movimento dos artistas que vai não só beneficiá-los, mas vai beneficiar o empresário também. Aí o Paulo Guedes até coloca aqui muito bem, cadê o movimento dos empresários? Então, acho que assim como o Paulinho Mururé encabeçou o movimento dos artistas, a gente também pode encabeçar o movimento dos empresários nesse sentido aí também, viu, Mário e Neto? Tá? Então, estamos juntos. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a todos aí, né, que estiveram com a gente, Paulo Guedes, Dal, que são parceirões, e os outros que participaram com a gente aqui. Tá? Então, até a próxima. Muito obrigado, fiquem com Deus, sucesso nos seus empreendimentos, tá? E em breve a gente vai estar junto de novo aí. Muito obrigado. Até a próxima. Grande abraço.